além dessa questão, né, da inauguração do Hospital Municipal, existem outros temas relacionados à saúde que vêm sendo debatidos nos últimos dias aqui em Rio Claro. Para falar sobre esses assuntos, nós já estamos aqui no estúdio com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Américo Valdanha Neto. Bom dia, Valdanha, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Carla, bom dia, Murilo, bom dia a toda a equipe do Jornal Cidade, a todas as pessoas que estão acompanhando pelo rádio, pela web. Que bom estar aqui de novo para a gente conversar agora um pouquinho sobre algumas questões não tão boas, né? Mas vamos conversar que precisam ser debatidas. Começando sobre essa questão do hospital, eu procurei o Valdanha na última sexta-feira, porque eu ouvi algumas lideranças da saúde sobre essa questão da inauguração do Hospital Municipal, uma inauguração que já era aguardada há muito tempo, foi até adiada em algumas ocasiões e agora foi anunciada pela Prefeitura aí na última sexta-feira. Valdanha, como é que você vê essa questão? Inclusive você declarou, né, no caso quando foi questionado, que o Conselho não havia sido convidado oficialmente para essa solenidade. Pois é, cara, acho que é importante a gente esclarecer para a população, antes até de reafirmar a resposta, né, que o Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão consultivo e deliberativo da saúde. Pela lei do SUS, né, todas as leis que envolvem, cabe ao Conselho fiscalizar as ações em Rio Claro da Fundação Municipal de Saúde, em alguns municípios, Secretaria Municipal, né? E também deliberar e acompanhar o que é feito como proposta. Então, tudo que é feito precisa ser passado pelo Conselho para dar conformidade da sociedade. É isso que a sociedade quer. Tá? O Conselho ele reúne os representantes da sociedade. Isso, nós somos em 40 pessoas de diversos segmentos, que vai da universidade até o usuário de uma unidade de saúde lá em Ajapi, por exemplo. Tá? Não é um espaço de cátedra, ou seja, são pessoas que têm formação superior, não. É um espaço de quem usa o SUS, poder discutir o SUS e dizer o que se espera do SUS. Ninguém lá ganha salário, recurso, premiação, cargo, ninguém tem nada. Nós nos reunimos, fazemos reuniões, visitas, acompanhamos, análise da prestação de conta da Fundação, tudo por acreditar que nós temos que contribuir com o SUS. Dentro de uma hierarquia, se vocês olharem até no próprio programa da Fundação, o presidente do Conselho e o presidente da Fundação, eles estão em níveis similares. Um executor da política e outro fiscalizador. Para ter uma comparação, para facilitar, é como se fosse o prefeito e o presidente da Câmara. Tá? Para entender. Então, assim, faz-se necessário que o Conselho seja informado, consultado, passe as coisas para o Conselho. E a gente exige, não pela vaidade do Conselho, mas sim pela necessidade de validar até a política. Voltando a isso, nós fomos pegos tanto quanto de surpresa quando ficamos sabendo através de rede social. Na verdade, um conselheiro me manda um print de Facebook. Tá sabendo alguma coisa, Américo? Não, não estou sabendo. O outro manda uma conversa do WhatsApp. Tá sabendo? Não, não estamos sabendo. E a gente vê, e quando você me perguntou, eu tive que responder da forma mais honesta possível. Como é que eu vou opinar se eu não sei se é algo oficial? Uma publicação de Facebook, um compartilhamento do WhatsApp, a gente está numa fase que pegam o rosto do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula, fazem vídeo dos dois cantando junto. E como é que eu vou saber se é verdade que vai haver inauguração de algo tão importante para a saúde de Rio Claro? E aí se soma. Até agora nós não sabemos como vai funcionar também. Tá? Isso que eu ia te perguntar. Não é a questão de estar na solenidade, né, não, Valdanha? De jeito a questão não. é do Conselho não ter acompanhado. Inclusive, vocês fizeram alguns questionamentos em relação à forma como esse hospital vai funcionar. Exatamente. A gente precisa saber, porque é o seguinte, o prefeito Gustavo, na lei orçamentária dele, que ele encaminhou à Câmara, ele fez uma redução significativa no recurso da saúde. Gigantesca. Uma redução que inviabiliza uma série de ações da saúde, como, por exemplo, o enfrentamento da dengue passa a ser um problema, Murilo. Uma vez que Rio Claro tem apenas 32 agentes de endemias. Pegue a quantidade de casas que nós temos para esses agentes visitarem. Tá? Agora, você reduz o recurso para novos agentes,
é lógico que a gente vai sofrer. E a mesma coisa praticamente acaba inviabilizando a abertura do hospital. Né? O hospital precisa de um recurso significativo. A gente já discutiu a construção dele lá atrás. Tá? Não vamos discutir o mérito, a importância. Mas tudo bem, ele é construído a partir de emendas parlamentares e um percentual significativo do recurso vindo do Claretiano, que entra como um parceiro. Inclusive um recurso até maior do que o que a própria fundação colocou. Então, ou seja, a gente constrói um hospital sem ter dinheiro para ter esse hospital. Porque emenda parlamentar não é um dinheiro que eu tenho, é algo que vem e acaba. Acabou, não vai vir outra. Então não dá para a gente pensar, isso vai garantir o funcionamento. Aí a gente está buscando como vai funcionar. Bom, o Murilo acabou de falar que, eu acredito que seja uma informação oficial, nós tínhamos ouvido que talvez fosse utilizado para aumentar o número de leitos para o enfrentamento da dengue. Justo, ótimo, maravilhoso. Por que não vai até a reunião do conselho? Pessoal, nós vamos antecipar a inauguração do prédio, não do hospital, do prédio do hospital. Não vai funcionar como um hospital, porque a gente ainda não tem. Eu gostaria que colocasse na mesa os protocolos para o funcionamento desse hospital. Desde protocolo de segurança até protocolo dos processos que vão acontecer lá dentro. Agora, vai usar para ampliar o número de leitos da UPA. Maravilhoso, a gente precisa. É melhor do que deslocar tudo para um outro espaço, como foi o Dengário, que foi um sucesso. Né? O Conselho, Carla e Murilo e população, o Conselho não é opositor ao prefeito. O Conselho não é opositor ao presidente da Fundação de Saúde. Pelo contrário, nós somos parceiros. O Conselho quer que a saúde de Rio Claro funcione. O Conselho quer que todo usuário tenha dignidade dentro do seu direito de ser atendido, de ter saúde. Não é ser opositor. Então o que é bom a gente tem que falar. E o Dengário foi ótimo. Parabéns aos vereadores, né? Não vamos esquecer, foram eles que se mobilizaram até para pressionar. O prefeito que foi lá, arrumaram dinheiro, colocaram, fizeram. Foi um sucesso. Mas a questão do hospital, o que custa? Eu sinto uma falta de comunicação. Eu não sei se é uma falta de comunicação relacionado à competência, a excesso de trabalho para uma, duas pessoas, eu não sei. Eu sei que falta uma régua de comunicação para tudo que vai acontecer, falta um norte para essas coisas, tá? E o Conselho, ficando afastado desse processo, é ruim até para a gestão, porque você não valida o processo como um todo com a participação do controle social do SUS. Inclusive, há um projeto na Câmara Municipal que está previsto, né, para ser discutido pelos vereadores hoje, nessa sessão ordinária da segunda-feira, que estabelece aí a possibilidade de terceirizações também na área da saúde. O Conselho até já se manifestou de forma contrária. Essa é o projeto de lei 104/2024. É um projeto de lei que foi apresentado junto com o projeto de lei do DAI e da venda do Aeroclube. Ele foi nesse bolo. Ele não passou porque o movimento contrário à venda do DAI, a privatização do DAI, conseguiu ganhar naquele momento uma queda de braço, então a ordem do dia foi cancelada. E foi quando a gente tomou conhecimento disso. Um projeto de lei protocolado na Câmara Municipal no dia 17 de dezembro. No dia 21 de dezembro passou pela comissão. E no dia 23 de dezembro os vereadores encaminharam para votar. Foi uma coisa assim... É imprescindível esse projeto para Rio Claro. E nós só tomamos conhecimento em janeiro. O Robertinho, nosso vice-presidente, o Leonardo Alves tiveram contato com ele. Nós estudamos o projeto. É o projeto que permite que o município celebre contratos de gestão com organizações sociais, OSs. E as OSs têm as organizações sociais de saúde, tem as OSCs, né, como vocês bem colocaram numa das matérias do Lucas em relação à possível gestão do hospital através de OSCs, né, os CIPs, e tem outras formas disso, na lei que vem
lá do segundo governo Fernando Henrique ainda, que possibilita isso dentro de um modelo, eu vou usar até um termo aqui que as pessoas podem achar agressivo, mas a gente precisa entender, até um modelo neoliberal de ver a construção do Estado. Tá bem? Então esse projeto de lei, quando nós fomos estudar, fomos ver, nós vimos que ele permite um sucateamento e mostra, de certa forma, uma incompetência nossa. Porque eu celebro um contrato, não é um contrato de terceirização. É importante as pessoas entenderem. Quando... Eu vou usar a saúde como exemplo, mas o projeto é para a educação, que eu gostaria demais que estivessem aqui também discutindo isso, mobilizado. A educação, talvez quando acordar já vai ser tarde, o sol já vai ter nascido e vai estar bem calor no dia, não vai dar para ligar o ar-condicionado mais. Cultura, esporte, todas as secretarias afetam, tá? Mas usando a saúde como exemplo. Uma coisa é você ter dificuldades de, através do concurso público, preencher as vagas de médico plantonista para as UPAs. E você vai, pega uma empresa, como é a Cismetro, e através dessa empresa você preenche as vagas ociosas para que a UPA tenha sempre seu quadro completo para atender a população. E é uma necessidade, né? Isso é uma necessidade. Tá? A gente gostaria que todos fossem concursados, mas sabe que não dá. É uma questão de salário, é uma questão... O médico às vezes não quer ficar preso dentro de um concurso, né? E mudou o mundo um pouco. E a UPA é algo que precisa ter o quadro completo, senão entra num caos. Tá bem? Então o que acontece? Isso é uma terceirização do serviço. Agora, a OS não é isso. A OS é eu pegar o prédio, o dinheiro, o servidor, o equipamento e falar, faz a gestão para mim. Para que eu preciso de uma OS? Quantos coordenadores, diretores, supervisores, assessor do assessor que assessora eu tenho dentro, no caso da Fundação de Saúde, para poder fazer a gestão do recurso? O argumento que acabam utilizando, olha, a OS ela tem uma maior liberdade para uso do recurso, é verdade. Mas é aí que mora o problema. Por que o Estado tem dificuldade para gastar o recurso? Para que não haja corrupção. A OS passa a poder contratar pessoas, por exemplo, ela pode, por ser uma organização privada de interesse público, tá? Ela não é uma entidade privada, é privada, tem interesse público, e ela pode contratar o médico, ou seja, quem for, sem concurso público. Então, ou seja, onde tiver OS, eu não preciso fazer mais concurso público. Uma outra coisa, ela pode comprar equipamento, material, seja o que for, dispensado de licitação. Então, aquele mecanismo que eu tenho para garantir que esse microfone vai ser comprado no menor preço que eu posso para economizar recurso público, ele vai ser comprado pelo valor que a OS quiser comprar. E aí vem outro agravante. A OS é uma entidade privada sem fins lucrativos, é o que se diz, sem fins lucrativos. Mas esse sem fins lucrativos, Murilo, está escondido uma coisa muito grande por baixo. Primeiro, altos salários dos seus diretores. Quem forma? Qual é o salário? Quanto eu quiser. Eu não preciso ter o lucro em si. Eu vou pagar o quanto eu quiser. Cara, tem onde você consegue alguma transparência sobre a OS. Em São Paulo, por exemplo, tem OS em tudo no estado. Está entrando em tudo. Na educação, o professor da rede estadual de ensino sabe muito bem disso. Em saúde, em vários pontos. Inclusive, nós tínhamos um AME administrado por uma OS, onde 12 pessoas ficaram cegas depois de um mutirão de catarata. É uma OS. O Rio de Janeiro, a questão dos transplantados, o HIV, OS. O escândalo dos hospitais durante a pandemia de campanha gerido por OS no Rio de Janeiro. Tá? Então, em Goiás, nós encontramos um pouco de transparência em algum ponto. Né? Não sei se tem mais agora, já em 2024, mas ali entre 18 e 19. Esses diretores das OS chegavam a ganhar 6 vezes mais do que um cargo de nível superior dentro da hierarquia da fundação. Não é legal isso. Então, esse
sem fins lucrativos, esconde os altos salários, esconde os interesses dessa empresa nos benefícios fiscais que ela tem, até para outras coisas que ela atua. Esconde quarteirização do serviço, porque você me contrata é uma terceirização. Uma vez que tem gente que vai falar também, o S não é terceirização. É. Uma hora que o Estado abre mão da sua obrigação e passa para uma entidade privada, ou totalmente ou parcialmente esse serviço, é terceirização. E a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, qualquer serviço da saúde que o Estado abre mão de exercer sua função executora, Murilo, é terceirização. Não vamos fazer a terceirização ser um monstro. A gente precisa discutir com seriedade. Tá? Nós, enquanto conselho, também estamos amadurecendo nisso. Precisa discutir a terceirização com seriedade. Mas, como? De que forma? Não através do S, não dando o meu dinheiro, que pode ser subsidiado, e mais, servidor, ceder servidor para trabalhar nessa OS. E aí existe uma série de nuances aí, né? Senão fica um monólogo. Muito bem. Nós estamos conversando com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Américo Valdanha Neto. Murilo, tem perguntas? Pois não. Américo, a que você atribui essa não comunicação relativa a fatos tão importantes relacionados à saúde, essa não comunicação ao Conselho? Murilo, é uma boa pergunta. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes em que a gente não ficou sabendo. Vou dar um exemplo. Quando foi inaugurado na Santa Casa, né, a pedra fundamental da ala oncológica, tem recursos públicos. Vale lembrar que o Conselho faz a gestão do que é público. Tá? A gente discute o privado dentro do limite dos planos de saúde, se for preciso. Porque o plano de saúde faz parte do SUS, tá? Existe uma agência controladora, mas faz parte do SUS, regulador e tal. Mas tem recurso público lá. De repente, mandam para mim. Os conselheiros são altamente conectados. Poxa, estão inaugurando uma ala oncológica e o conselho não sabia nem que ia ser feito isso. E tem emenda parlamentar, tem recurso, vai ter a fundação envolvida, provavelmente, com certeza, na hora de executar isso e tal. A gente não ficou nem sabendo. É uma questão que importa. Essa é uma. Mas vamos para algumas outras coisas para a gente dar de exemplo mais efetivo. O serviço da UPA animal. Quando o conselho tomou ciência, estava marcada a inauguração para o dia seguinte de manhã. Primeiro que nós não ficamos sabendo nem que ia ter. E que ia usar recurso através do SUS. Tá? Desculpa, através da Fundação Municipal de Saúde. Foi pago com um aporte financeiro que o prefeito fez a mais. Olha, para o pessoal entender. Secretário, eu preciso fazer isso, não precisa tirar do orçamento que você tem apertado, eu estou te dando um dinheiro a mais para você ir lá e fazer isso, tá bem? Mas tinha que comunicar para a gente. Olha, nós vamos fazer esse serviço. Que podia ser que dentro do conselho, se discutisse, o conselho entende que não, já que recebeu um aporte, utiliza para colocar ar-condicionado na sala do médico que atende as pessoas no calor de 40 graus e não tem ar-condicionado, antes de fazer uma UPA animal. O conselho poderia ter discutido isso. Tá? Isso ia proibir de fazer? Isso poderia ser deliberado e, olha, nós aconselhamos que não. Mas o executor é o secretário. Ele vai e faz, sem problema. E cabe ao conselho depois fiscalizar o uso do recurso e apontar onde ficou sem que tinha que ter colocado e onde foi colocado de forma errada ou não. Essa seria a nossa função. Então essa comunicação, Murilo, ela é falha em todas as instâncias. E nós não fomos chamados para a inauguração, não fomos chamados para participar do processo em momento algum. De vários. Já estive várias vezes, já conversei com o Dr. Marco Aurélio, presidente da fundação. Tá? Algumas vezes ele já assumiu, olha, existe uma falha dentro da equipe para fazer isso, mas eu vou pedir para que isso se tenha tomado atenção. Infelizmente, também houve algum problema de comunicação interna entre eles ali, porque continua não acontecendo todo o processo. O que eu acho que é grave, é muito grave, porque o conselho é um parceiro, a gente costuma chamar para tudo que a gente levanta de problema e ouvir, entender as soluções, mas a gente entende que Rio Claro
não está cumprindo os ritos e respeitando o que diz a lei. Eu vou aproveitar a presença do Américo Valdanha, presidente do Conselho de Saúde, para tratar de um último assunto antes da gente encerrar, Valdanha. Na semana passada, o Jornal Cidade publicou uma reportagem com queixas de pacientes do SUS que fazem tratamento fora da cidade de Rio Claro. Eles são pessoas que passam aí por hemodiálise, fazem tratamento contra o câncer e estão aí enfrentando um problema que é a suspensão do transporte público, das vans, das ambulâncias que levavam esses pacientes até os seus locais de tratamento. O Conselho já recebeu queixas nesse sentido, vem acompanhando essa questão? Com certeza, na verdade, nós tomamos ciência dessa questão há uns 15 dias, quando uma conselheira recebeu uma queixa de uma usuária que tinha, há 18 anos, se eu não me engano, era feito a retirada da medicação de enfrentamento, de tratamento de câncer dela, lá em Jaú. Era retirado regularmente pelos motoristas e traziam para ela para Rio Claro, para ela não ter que ir até Jaú. Tá? E nesse momento eu fiz um questionamento e até me reuni com o presidente da fundação e ele me explicou que, diante de uma dificuldade financeira, eles estavam precisando fazer dificuldade financeira e também um apontamento do Tribunal de Contas em relação a horas extras de motorista. Tá bem? Então ele precisava mexer nesse processo. Nesse momento eu ainda sugeri, por que não se discutiam uma forma de a chefe da farmácia criar um programa, um modelo, onde o usuário, na segunda-feira, leva a sua receita de Jaú, de Bauru, de São Paulo, de onde for, da entrada, é feita uma pasta. Na quarta-feira, por exemplo, um carro vai para essa cidade, retira os medicamentos, volta para a farmácia dá a entrada, faz até um controle disso, a gente começa a saber os pacientes de Rio Claro que estão em tratamento, tem uma proximidade maior dele, porque isso faz diferença, tá? E depois os chamam, na outra segunda-feira, por exemplo, para vir retirar o seu medicamento. Uma organização. Uma organização. Em vez de eu ficar, a Carla precisa ir para Jaú, dá um jeito de levar a Carla. Aí o Murilo, eu também preciso, mas eu só vou 2 horas da tarde, eu preciso arrumar outro carro. Então a gente otimiza. O Dr. Marco ainda falou, olha, podemos pensar nisso, mas vamos ver o que dá para fazer. Ótimo. Uma semana depois, a gente se depara com a publicação do corte total das horas extras, do corte de viagens, né, avisando esse corte de viagens, e pessoas que precisam fazer hemodiálise em alguns municípios, existem algumas hemodiálises que não são feitas aqui, vão para outros municípios, pessoas que precisam fazer algum tipo de tratamento, não só retirada do medicamento, essas pessoas ficaram sem transporte. Pessoas que estão há 2, 3, 10 anos fazendo isso regularmente, 15 anos fazendo isso regularmente. E você, de repente, acorda e fala, não tem mais. Não pode. É preciso discutir. A gente falou da terceirização. Terceirização de atividade meio é algo que eu acho que vale a pena discutir. Como foi a discussão muito madura que o Conselho fez há um ano atrás referente ao laboratório municipal. Tá? Várias visões, tudo, mas muito madura. Agora, a terceirização talvez do transporte é uma atividade meio. Talvez essa seja viável. Como otimizar através dessa terceirização? Não a terceirização do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do agente comunitário de saúde, quem está no dia a dia da unidade, contato. Né? Essa terceirização, de certa forma, desvirtua o modelo da USF, o que ela propõe. Então, assim, é verdade, essas pessoas estão sem transportes. Nós não sabemos se vai haver algum movimento contrário, alguma volta atrás. Nós não sabemos. Estamos na expectativa de ter alguma informação o quanto antes sobre isso. E a minha sugestão, toda pessoa que está se sentindo impactada, prejudicada, ouvidoria da Fundação Municipal de Saúde. Procure ouvidoria. Abra um protocolo de ouvidoria. Exija que você receba uma resposta sobre isso. Tá? O Conselho de Saúde não é ouvidoria. Eu explico isso para os conselheiros. Nós não somos polícia para entrar na unidade de saúde. Jamais um conselheiro vai entrar na unidade de saúde filmando o trabalho de ninguém, porque isso é coação de servidor municipal, isso é atrapalhar o serviço, não é ajudar o serviço. Conselheiro de saúde pede licença, marca na agenda, visita, pede explicação de algo, e a gente também faz isso.
mas não somos a ouvidoria, não cabe trazer denúncia para a gente. E também, Conselho de Saúde não é espaço de procurar fura-fila. Jamais vamos furar fila nenhuma. A gente vai sempre te orientar, tá bem? Você está com necessidade, do meu lado tem mais 2 com necessidade, na minha frente mais 3, e todos são legais, todos são prioritários. A gente precisa orientar e fazer o serviço funcionar para todo mundo. E o transporte é imprescindível a gente discutir isso e cobrar da Fundação uma resposta adequada e uma atuação para resolver o problema. Muito bem. Conversamos então com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Américo Valdanha Neto. Obrigada pelas informações, viu, Valdanha? Estamos aqui à disposição sempre que você tiver novidades, alguma novidade em relação à saúde para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Espero que na próxima a gente venha para falar só de coisa boa. Tomara. Obrigado, Carla, obrigado, Murilo, Marcos, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente essa manhã. Bom dia. Bom dia.